Uma família em busca de justiça. É o que esperam os parentes de José Valdir e Jailson Melo, pai e filho que morreram ao serem atingidos por um veículo em alta velocidade na BR-104 em Campina Grande. Os corpos foram enterrados neste domingo. A gente conversa ao vivo com o Diego Almeida, ele vai trazer mais informações e atualizar essa história para a gente. Afinal de contas, Diego, o motorista que seria o responsável pela batida daquele carro preto que a gente viu no sábado, ele ainda não se apresentou à polícia, não é isso? Bom dia para você. Oi Danilo, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Exato, o motorista do carro preto, que seria o responsável por ocasionar todo esse acidente, de acordo com a PRF, ele segue sem vir até a apresentação na Polícia Civil, ou seja, ele ainda não foi localizado pelos policiais e o depoimento dele, inclusive, deve esclarecer muitos pontos importantes, dúvidas, inclusive, com relação a essa dinâmica do acidente, que, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, teria sido provocado por ele, que estaria em alta velocidade, bateu na motocicleta e em seguida bateu no outro veículo, o veículo vermelho. As duas vítimas que morreram nesse acidente são pai e filho. A gente mostrou aqui ao vivo no Correio Verdade, exatamente minutos após o acidente ter acontecido, Jailson Melo, de 27 anos, e o seu José Valdir, de 58. Eles estavam voltando para casa, para a festa de casamento do Jailson, estavam levando uma encomenda de salgadinhos, que seria para essa cerimônia, e quando passavam por esse ponto foram atingidos por esse veículo. Os corpos dos dois foram sepultados no fim da tarde de ontem, em um cemitério particular, o cemitério Campo Santo, Parque da Paz, que fica ao lado de onde aconteceu o acidente, na BR-104, aqui em Campina Grande. Mais cedo aconteceu o velório em uma central de velórios no bairro do Cruzeiro, e na ocasião músicos que tinham contato com o Jailson, principalmente o Jailson e o pai dele, foram até o local, enfim, prestar essa homenagem, cantando, tocando sanfona, enfim, uma homenagem bem bonita para os dois que faziam parte desse ambiente musical aqui em Campina Grande, principalmente no período junino, já que eles tinham esse trio de forró, né, que Jailson era o vocalista, por isso, por ser muito conhecido, houve toda essa comoção, mas principalmente porque aquele era o dia do casamento dele, do Jailson. A gente foi até a residência, a casa onde ele morava, e aos fundos havia um espaço que já estava todo decorado, e essa decoração, o acidente foi no sábado, mas essa decoração ainda hoje de manhã permanece, porque a viúva do seu José Valdir e mãe do Jailson ainda não teve coragem de desfazer toda a decoração. Até as luzes coloridas, que seria para a cerimônia, estavam ligadas, estavam acesas. Agora, a família, em meio a toda essa dor, está tentando, né, encontrar forças para fazer um pedido de justiça, porque o pedido da família é que o responsável por esse acidente, que inclusive fugiu do local ao bater na motocicleta, não sequer prestou socorro, não procurou saber como estavam as vítimas que morreram na hora, ele fugiu do local. Ainda não veio na delegacia para prestar o depoimento, para, enfim, esclarecer. Agora, nós conversamos com a viúva que relatou para a gente esse sentimento de dor e o pedido de justiça. Vamos acompanhar. Jailson era uma estrela, né? Um menino do coração muito bom, não tinha quem não gostasse dele. Ele não tinha maldade de nada, todo mundo era amigo. E era muito difícil agora eu levar ele para frente. Mas tenho que viver. Não vou trazer eles de volta, porque eles eram tudo para mim. Assim como para o meu marido, que ele fazia tudo por eles, né? Ele dava a vida dele por esses dois filhos que ele tinha aqui. Gostava muito do forró, é tanto que foi ele que formou esses meninos na área da música. Ele ficava muito feliz nos eventos, quando os meninos participavam das coisas que davam certo. Investia nos meninos e ficou as coisas tudo aí, né? Tudo para mim levar para frente o que ele deixou e não sei. Deus é que vai me dar força para eu conseguir ir em frente. E até agora eu não acredito nisso, né? Eu penso até que é uma mentira e em qualquer momento eles vão chegar. Mas é duro, muito duro mesmo, porque eles não mereciam isso. E eu jamais pensei que eu ia ficar sem eles assim.
A família, na tarde do sábado, no comecinho da tarde, finzinho da manhã, já estava ansiosa esperando que os dois chegassem em casa, porque era uma das últimas encomendas a chegar, eram os salgados para a realização dessa festa. Inclusive há imagens de circuito de segurança da loja onde eles estiveram e são os últimos momentos dos dois, né, conversando com a atendente, eles felizes porque estavam fazendo a compra desses salgados para levar para o casamento e felizes porque Jailson iria realizar o sonho de casar após cerca de 3 anos de relacionamento com a noiva. Eles iriam oficializar esse casamento, essa união. No mesmo dia de sábado de manhã, o irmão dele contou que ele acordou super feliz, fez uma postagem nas redes sociais com a frase: finalmente chegou o grande dia. E infelizmente, horas depois, ele acabou morrendo nesse acidente. O irmão dele, inclusive o Valdeilson Melo, foi um dos primeiros da família a saber do ocorrido. Assim que soube, ele foi para o local. Ele disse que chegou a imaginar que havia sido um acidente com ferimentos leves, exatamente porque o local onde tudo aconteceu é um desvio da duplicação da BR-104, uma obra que está sendo realizada no local e que geralmente os carros passam em baixa velocidade. E ele disse que não imaginava que o irmão e o pai estariam lá no local mortos. Ele explicou para a gente sobre o momento que recebeu essa triste notícia também. Vamos acompanhar. Meu mundo caiu. Eu fiquei pensando, como? O quê? Ontem? Como é que isso foi acontecer? Eu fiquei pensando, e agora? Meu pai, que era tudo para mim, meu irmão, meu companheiro, na banda, na vida, né? Trabalhava junto comigo aqui no comércio, aqui na banda principalmente, nos shows. A gente todo dia se via aquela alegria, a gente nunca foi desunido, a gente sempre foi os irmãos carne e unha. E agora acabou tudo, né? Pô, é tentar ir pra frente. Começo, dar seguimento ao que meu pai deixou, tá junto da minha mãe, não desaparar ela, jamais. E em questão da banda, eu não sei como é que eu vou fazer. Porque ele era tudo, né? Tudo. Agora o caso já está sendo investigado pela Delegacia de Acidentes de Trânsito aqui de Campina Grande, que está inclusive fazendo os primeiros levantamentos, principalmente para identificar o homem que era o motorista do carro preto, que seria o causador desse acidente. Além das 2 vítimas que estavam na motocicleta, que acabaram morrendo, pai e filho, esse acidente também envolveu outras 4 pessoas que estavam no carro vermelho, mas que não tiveram nenhum tipo de ferimento, não precisaram inclusive de atendimento médico no local. O filho do motorista do carro preto, e que teria sido responsável pelo acidente, ele chegou a informar à Polícia Rodoviária Federal que o pai dele acabou saindo do local porque havia um risco de linchamento. Foi o que ele informou aos policiais. O fato é que, após esse acidente, ele saiu do local sem prestar socorro e agora deve responder na Delegacia de Acidentes de Trânsito aqui de Campina Grande, e a polícia segue nessa busca para tentar identificar esse motorista. Danilo. Obrigado, viu, Diego? Rapaz, desde sábado, do momento que a gente estava trazendo a notícia desse acidente, eu só ficava pensando na família desses dois. Principalmente por se tratar de um dia tão especial, em que eles tinham saído para buscar as últimas encomendas do casamento do Jailson. Imagina como ficou essa família esperando que eles voltassem. E eles demorando, mandava mensagem e não havia resposta, ligava e ninguém atendia, até chegar a notícia da tragédia, de que infelizmente os dois perderam a vida nesse trágico acidente. A gente ouviu aí o depoimento da viúva, que além de perder o marido, perdeu um filho. Ouvimos o depoimento também do rapaz que perdeu um irmão e perdeu o pai, desolados, sem saber o que fazer, exigindo justiça, porque eles merecem que a justiça seja feita. E esse acidente aconteceu no sábado, na hora do almoço, era fim de manhã.
O motorista desse carro preto, ele já deveria ter se apresentado. Isso porque a delegacia de polícia funciona em regime de plantão. Ele poderia ter ido até a delegacia no próprio sábado, poderia ter ido até a delegacia ontem, teve o domingo inteiro, e agora já teve toda a manhã de segunda-feira. Passa de meio-dia e ele não procurou ainda a polícia. Se a intenção for fugir, se a intenção for se esconder, não vai dar certo não. Porque como eles deixaram o carro para trás, a polícia já tem placa, a polícia já tem todas as informações que podem ajudar a chegar ao paradeiro, à identificação desse motorista. Então faço um apelo para ele também. Se você tiver amor no seu coração, se você tiver humanidade, um mínimo de respeito, procure a polícia, dê sua versão de como tudo aconteceu e, principalmente, peça perdão, agora do fundo do coração, peça perdão a essa família por esse acidente ter acontecido. E se você tiver culpa, seja homem o suficiente para pagar pelo que você fez. Tenha pelo menos o mínimo de honra para fazer isso. A gente vai acompanhar esse caso de perto porque essa família merece essa satisfação. Essa família merece que a justiça seja feita, que eles tenham tudo esclarecido, que o motorista do carro, se não tiver culpa, que pelo menos conte como tudo aconteceu, para que essa família tenha um mínimo de conforto diante de uma tragédia tão grande.